Olá, queridos amigos. Hoje, como vocês estão vendo, está eu e a minha filha, né? Ela lá em Votorantim e eu aqui em Minas, Cataguases. E hoje o tema é muito importante, sabe por quê? Todos os temas são importantes, né, gente? Porque nós vamos falar justamente sobre o nosso momento de transição, que ontem eu falei, né? E continuando a série, o Haroldo ele destrinchou muito bem o pensamento em vida do irmão naquele livro, que é uma obra fantástica. Ele falou que o livro é pequenininho, mas os assuntos são profundos. Então, o tema de hoje vai falar das influências dos nossos irmãozinhos, né? Que a gente chama de obsessor, é uma palavra pesada, né? Por quê? Porque nós é que permitimos. Então, o cuidado que nós temos que ter pela nossa vigilância, pela nossa perfeição, como eles atuam em nossa vida e atrapalham mesmo. Então, agora eu pediria que a Lívia fizesse um esclarecimento sobre isso para nós. Vamos lá, Lívia? Eu vou contar um pouquinho, então, dos tópicos que o Haroldo comenta durante esse trechinho da palestra. Primeiro, ele faz uma referência lá à pergunta que tem no Livro dos Espíritos, que os espíritas estão carecas de conhecer, mas eu vou repetir aqui, caso alguém não conheça, né? Que o Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. A resposta dos espíritos é muito mais do que a gente possa imaginar. Geralmente, inclusive, são eles que nos dirigem. O que isso quer dizer? Que eles nos influenciam tanto a ponto de as nossas ações serem praticamente guiadas por eles. Bom, só que o Haroldo traz alguns casos muito práticos para a gente entender melhor ainda do que os espíritos estão falando. Ele cita, por exemplo, que lá na época de Kardec, Kardec estava estudando essa situação e aí ele teve a ideia de fazer esse experimento indo num teatro com um médium vidente. E aí, nesse teatro, o médium virou para o Kardec, estavam sentados lá e o médium falou assim para o Kardec: Kardec, tem um espírito aqui dizendo que vai demonstrar para você como que os espíritos influenciam na nossa vida. Tá vendo aquelas duas mulheres lá em cima? E apontou para as duas mulheres que estavam atentas. Ele disse assim: ele falou que ele vai fazer essas duas mulheres saírem do teatro. E o Kardec se surpreendeu porque as mulheres estavam muito atentas. Passaram-se alguns minutos, uma cochichou no ouvido da outra e as duas se retiraram. Esse é um exemplo do poder de influência que as palavras que os espíritos nos inspiram têm sobre as nossas decisões. Mas o mais importante ainda é o momento em que ele cita exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, que a gente já tem tratado aqui em alguns vídeos anteriores, né, sobre a questão da sintonia, sobre a harmonia do lar, enfim. Ele comenta o quão pouco precisa trabalhar um espírito obsessor em relação aos os nossos mentores, benfeitores que nos auxiliam. Por quê? Porque um espírito que quer atrapalhar a nossa vida, basta que ele assopre no meu ouvido alguma coisa que, por exemplo, cutuque o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu marido, e aí eu vou ouvindo, submetida à influência dele. Eu falo, eu respondo, eu critico alguma coisa que os espíritos sabem que vai doer no outro e pronto. Isso rende uma semana de briga dentro de casa. Então, o espírito que quer atrapalhar nossa vida, ele fala uma coisinha de errado, é o gatilho para destrambelhar a harmonia do nosso lar, e os benfeitores têm o maior trabalho para restabelecer essa harmonia. É Por que nesse isso aí ponto que a gente acontece? queria tocar. Por quê? Porque nós somos perfeitos já? Por isso? Justamente pela nossa imperfeição, pela nossa incapacidade de perdoar, de relevar quando às vezes o nosso ou tanto companheiro de trabalho, quanto colega de estudo, quanto um familiar nosso, fala uma coisa que não é muito legal ao nosso ego, não é legal aos nossos ouvidos, nós queremos devolver na mesma moeda. Então, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo falando muito alto, é a nossa incapacidade de perdoar, enfim, são as nossas imperfeições. Esse é o ponto principal. Por isso que os mentores têm tanto trabalho em fazer-nos voltar ao pensamento para o bem. Porque, voltando novamente ao assunto de sintonia, porque os assuntos são muito correlacionados, se nós estivéssemos sempre em sintonia com os nossos mentores individuais, ligados com a espiritualidade amiga aí que nos ajuda sempre, nós não seríamos tão suscetíveis a essa influência dos espíritos. Me diz uma coisa, numa família de 4 ou 5 pessoas, tendo a mãe, pai, filhos, todo mundo é bagunceiro, todo mundo tem seus defeitos. Mas alguém na casa já é mais comedida, já é mais elevada no sentido, de manter o evangelho lá e ninguém quer participar, só ela.
já ajuda a evitar essa influenciação dentro do nosso lar? Com certeza ajuda, porque se a família inteira vibrasse, seria uma proteção muito maior. Mas uma pessoa mantendo a vibração elevada, é como se essa pessoa tivesse abrindo a porta metaforicamente falando, né? Abrindo a porta para uma influência positiva. Por isso que a gente fala, mas o meu outro familiar, ele não faz, ele não aceita. Gente, entra no quarto, entra no banheiro, não tem esse negócio de ambiente, não. Faça o seu evangelho. No meio de uma desavença na família, se a coisa estiver complicada, tente talvez não interferir na hora, porque as pessoas podem ainda ficar bravas com a sua tranquilidade, né? Mas tenta ser o ponto de apoio do seu lar. Se cada um de nós nos esforçarmos por isso, já é um grande avanço. Então, às vezes, a pessoa vem brigando com a gente. Se um já conseguir não responder, pronto, tá bloqueando tudo que os espíritos que querem atrapalhar querem que a gente faça, que é responder. Então, se a gente fica quieto, metade da briga já é evitada. Então, podemos dizer que é uma vacina então, contra isso, e esse nosso evangelho concorre muito, principalmente se os familiares também participarem, não é? É uma informação, é aquele que a gente tem que ter, orar e vigiar no sentido do nosso dia a dia, não é isso? Com coisas simples, né? Porque, por exemplo, a gente assiste o evangelho aqui durante 15 minutinhos, depois faz as vibrações, e às vezes, durante o dia, a gente pode até voltar o pensamento para aquilo. Se durante todo o nosso dia a gente só fica televisão e preocupações relacionadas ao profissional, à casa, não dá tempo de nós nos sintonizarmos com assuntos que nos fazem bem, assuntos que alimentam a nossa alma, como a gente diz, né? E meu pai falou aí uma coisa que me lembrou um ponto importante, que o Haroldo até comenta, o quanto os espíritos conseguem nos influenciar, falando assim no nosso ouvido. Você não é capaz, você não consegue. E o quanto a gente facilmente acredita nisso. Aí eu me lembrei do tanto de iniciativas e filosofias e livros que são escritos para falar sobre a força do pensamento. Aí tem o segredo, tem agora que está na moda o mindset. Gente, todas essas iniciativas estão relacionadas à nossa sintonia, porque se nós usarmos sempre pensamento positivo, que não fica apegado em paradigma, em coisas que nos põem para baixo, se a gente mantém o nosso pensamento ativo, eu posso, eu consigo, é lógico que vai dar certo. Por quê? Não é milagre, não. Isso aí está totalmente afinizado com o que São o conquistas, né? E são conquistas principalmente porque a gente está elevando a nossa faixa de vibração, ou seja, o nosso pensamento está positivo, um espírito vai tentar falar pra gente, você não consegue, você é burro, você não é capaz, você não deveria nem tentar. Se a gente, por outro lado, insiste no pensamento positivo, a gente não vai atender ao que ele está nos solicitando, pelo contrário. A Já gente vai pensou manter alta a nossa vibração. quando vier uma intuição, você não é capaz disso, eu vou pensar, bom, eu não sou capaz, mas quase ninguém é também, então vamos lutar para isso, para vencer isso. Aí o nosso anjo da guarda tem aquela energia e ajuda. Gente, tudo que for pensamento de enfraquecimento que vier na nossa cabeça, pensamento de, não consigo, não sou capaz, muda o pensamento, foca aí nessas filosofias que vocês conhecem, que vocês já têm ouvido falar, e principalmente, o tanto que a gente fala, né? Oração. E não é uma oração de fechar os olhos 5 minutos e falar com Deus, não. É o tempo todo, é de olho aberto, é enquanto a gente está lavando louça, é enquanto a gente está trabalhando no nosso dia a dia, lá fora de casa ou dentro de casa. É o tempo todo manter sintonia de pensamentos positivos. Pensa, reflete, que isso é autoconhecimento, né? Quando você está parado, fazendo algum trabalho manual, algo que seja automático, quando você está dirigindo, quais são os pensamentos que mais vêm à sua cabeça? É uma forma de você se observar para saber onde que você tem que trabalhar. Você é uma pessoa otimista? Presta atenção nos seus pensamentos que a gente descobre se nós somos realmente otimistas ou se a gente tem que tomar cuidado e vigiar os pensamentos que têm vindo à nossa mente. E esse vigiar significa esse policiamento que você falou no trânsito, por exemplo, e no nosso ambiente de trabalho, trabalhar com amor, trabalhar com vontade naquilo que a gente faz, então é orar. E a gente sempre fala o que o Emmanuel colocou bem. O trabalho feito com amor, ele é uma prece constante, não é isso? Qual é o tempo nosso aí, Lívia? Tem 10 minutinhos, podemos finalizar.
Então, o que acontece? A gente procura entender que, durante o dia, nós temos esse evangelho no YouTube, gravado. Acontece, se eu estou precisando de alguma coisa, aciona ele de novo, nós vamos ter no WhatsApp. Por que isso aí? É importante para que a gente se fortaleça. Não é pouca coisa, não. O que nós estamos fazendo é muita. Eu costumo falar que nós temos player de espírito nos ajudando. A gente tem uma palestra do Haroldo que ele coloca sobre o Chico, da comunicação uma vez, logo no início do trabalho, que um monte de gente boa forneceu o ectoplasma do Chico. Inclusive, ele também forneceu ectoplasma, aquilo que cada um de nós tem, que o nosso fluido cósmico trabalhado por nós, gera a presença de espírito, aparecimento deles. Aí Emmanuel se apareceu, 1,80 m de altura para mais, aquela túnica da época romana se apresentando. Aí ele falou só, o trabalho, a função deste médium é o livro. Aí a Lívia já falou muito tempo. Aí, só para vocês terem uma ideia. Então, são coisas que a gente desconhece ainda. Nós podemos saber que nós já estamos sendo abastecidos com todo o carinho, toda a luz do plano espiritual. Então, nós nunca estamos sozinhos quando a gente entra nessa faixa do Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus. O resto é aprendiz. Pode ser lembrando que todos nós temos a nossa missão. Assim como Emmanuel orientou o Chico de que a missão principal dele estava nos livros, nós também temos uma missão. Como saber qual é? Sintonia. Mantenhamos-nos sintonizados e, principalmente, o trabalho que for colocado para fazermos, que façamos com amor e com carinho. Até o próximo dia aí de Evangelho. Até o próximo. Boa semana para nós todos. Boa semana.